Oi, gente, bom dia. Como eu falei, a gente vai continuar com frações equivalentes, tá? Então vamos pensar. Veja como Yara e Mariana obtiveram uma fração equivalente a outra. Então, olha só, elas construíram, encontraram frações equivalentes, de uma forma um pouco diferente do que a gente pensou ontem. Então, olha só. Multipliquei por 2 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Então, ela fez uma conta de multiplicação na fração. Ela multiplicou o numerador por 2, como está marcado aqui, e ela multiplicou o denominador por 2, como está marcado aqui. Quando ela multiplica 1/5 por 2, ela obtém 2 décimos. E aí, quando a gente vai representar essa fração na imagem, na figura, a gente tem 1/5, sim, um todo, que foi dividido em 5 partes, ela usou uma. Ou esse mesmo todo, que foi dividido agora em 10 partes, que foi a segunda fração que ela encontrou, então dividiu-se em 10 partes, e ela usou 2 partes. E se a gente coloca, como a gente fez com os quadradinhos, com as frações ontem, uma sobreposta à outra, elas têm pintado exatamente a mesma parte, certo? Então, a gente pode dizer que é uma fração equivalente. Então, ela fala aqui, 1/2 e 2 décimos são frações equivalentes. Sim? Aí, vamos ver. A Mariana, ó, ela fez de outro jeito. Dividir por... Só olhar aqui, né? 3, sim, se completa aí. O numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Então, ela tinha uma fração, 6/12. E ela pensou que esse 6 e esse 12 eram múltiplos de 3. Eram números que você encontra na tabuada do 3. Então, é possível dividir os 2 por 3. Então, ela dividiu os 2 por 3 e encontrou 2 quartos. Quando ela divide 6 dividido por 3 é igual a 2. 12 dividido por 3 é igual a 4. Essas frações são equivalentes. E aí, vamos ver a prova disso. Então, ela desenhou 2 círculos. No primeiro, ela dividiu ele em 12 partes e pintou 6. No segundo, ela dividiu em 4 partes, olha o denominador, e pintou 2. E se a gente sobrepor uma figura a outra, elas estão pintadas exatamente a mesma parte, sim? A mesma quantidade de partes. Então, ela conclui que 6/12 e 2 quartos são frações equivalentes. Então, olha que interessante esse conceito matemático que o livro traz pra gente. Ao multiplicar, conta de vezes, ou dividir, que é a divisão, o numerador e o denominador, os dois, tem que ser os dois, o numerador e o denominador, de uma fração por um mesmo número, e isso é importante, tem que ser um mesmo número, diferente de zero, sem ser zero, obtemos uma fração equivalente, sim? Então, quando a gente multiplica o numerador e o denominador, o resultado vai ser uma fração equivalente. Quando a gente divide o numerador e o denominador, o resultado vai ser também uma fração equivalente. É uma regra, certo? Então, a partir disso, o que a gente tem para fazer? Ai, gente, eu fui apagar aqui, ó. Deu uma amassadinha. Vamos. Complete os itens para obter frações equivalentes. Então, ó, ele trouxe um modelinho pra gente. 1/8 é a fração inicial. Multiplicou-se por 2. Ele obteve 2/16. São frações equivalentes. No B, 2/3, ele multiplicou por 3. Aqui ele já te trouxe o resultado, aqui você vai colocar frações equivalentes. Aqui ele dividiu por 4. Aqui ele já colocou o resultado, aqui você vai colocar. Então, aqui a tabuada vai ajudar bastante, certo, gente? Aqui, ele fez uma parte. Então, 6/15, ele dividiu por 3. Consequentemente, aqui, por quanto que será que eu vou dividir? 3 também, né, gente? Sempre o mesmo valor, lembra? Mesmo valor. Sim? E aí você vai pôr o resultado.
No E e no F, ele não fez a conta. E agora? Agora você escolhe. Se você vai multiplicar e por quem você vai multiplicar, ou se você vai dividir e por quem você vai dividir, tá? O que a Pro recomenda? Frações pequenas você pode multiplicar. Frações grandes você pode dividir. Lembram que eu falei de simplificar a fração? É essa ideia. Tornar ela o menor possível, tá? Tornar ela um número que não dá mais para dividir, mas a gente vê isso mais para frente. O importante aqui é, quando a fração é pequena, multiplica, que foi o caso do 1/5 lá em cima, da Yara, ela multiplicou porque ela tinha 1/5, e ela que tinha uma fração um pouco maior resolveu dividir. Então, tentem multiplicar nesse e dividir nesse. Lembrando que tem que ser o mesmo valor, sim? Para encontrar uma fração equivalente. Aí no 2. Complete com números para formar frações equivalentes. Então, aqui vocês vão completar. Pensem aí se foi dividido, se foi multiplicado, o que aconteceu com o 12 para chegar no 4. Vai ter que acontecer a mesma coisa com o 9, tá? Mesma coisa aqui, o que aconteceu com o 15 para chegar no 3, e aqui vai ter que acontecer a mesma coisa. Façam o restante. No 3. Responda as questões. Que fração é equivalente a 1/10 e tem o denominador 20? Então, ele já te deu uma dica. Ele já te disse quem é o denominador dessa fração aqui. Que fração é equivalente a 3/4 e tem o denominador 8? Então, a mesma coisa, ele já te deu o denominador da fração. Que fração é equivalente a 6/12 e tem denominador 2? Mesma coisa, já te deu o denominador. Então, só encaixar o denominador na fração que vocês vão formar aqui e encontrar o numerador, certo? Sabendo que tem que ser equivalente aqui a 1/10, aqui a 3/4 e aqui a 6/12. Ok? No 4, complete as frases. As frações taranã e taranã são equivalentes a 1/2. Pensa em frações que são equivalentes a 1/2. Duas frações. Pensa. Multiplicar ou dividir ela. Aqui é a mesma coisa, só que tem que ser equivalente a 2/6. E aqui é a mesma coisa, frações equivalentes a 7/14. Duas para cada. Sim? No 5. Resolva o problema no caderno. Então, façam no caderno. Ivan, Juarez e Denilson estudam na mesma sala. 2 deles estão dizendo a mesma coisa sobre a quantidade de meninas da sala, só que de formas diferentes. Quem são os 2? Justifique sua resposta usando frações. Então, vocês vão pensar na ideia que eles estão trazendo, na fração que essa ideia representaria, para daí pensar que 2 deles estão falando a mesma coisa, só que de forma diferente, e um tá falando diferente. Vamos ver, ó. Ivan, de cada 6 alunos, 4 são meninas. Então, pensa que fração você conseguiria fazer aqui. O Juarez, de cada 5 alunos, 3 são meninas. Pensa aqui. E o Denilson, de cada 10 alunos, 6 são meninas. E aí vocês pensem, será que tem alguma fração equivalente? Provavelmente, né? Porque ele vai trazer essa ideia de que eles estão dizendo a mesma coisa. Sim? E aí a gente se vê mais tarde. Beijos.